fala do jogo de ontem, o primeiro jogo da final da Libertadores da América. O Corinthians empatou com o Boca Juniors em La Bombonera, com toda a pressão da torcida argentina. Carlos Cereta, a gente vai conversar com ele direto de São Paulo, trazendo as notícias dos jornais aí de São Paulo, evidentemente, a repercussão do público em geral. Bom dia, Carlos Cereto. Bom dia, Antero. Bom dia, Telmo. Bom dia, Toninho. Bom dia, redação. Pois é, olha, todas as manchetes falam do jogo do Corinthians, todas as manchetes falam do Romarinho. Agora, o que o Toninho falou é muito importante, eu vou mostrar as manchetes, mas só um detalhe, só uma informação sobre o Boca, né? O Boca tem 6 títulos da Taça Libertadores e 3 títulos conquistados em São Paulo, né? Aliás, 3 títulos conquistados fora de casa. Venceu os brasileiros, venceu o Grêmio em Porto Alegre, venceu o Santos aqui no Brasil, no Morumbi, e venceu a equipe do Palmeiras também. Então, olha, o Boca venceu o Grêmio, venceu o Santos e venceu o Palmeiras, os 3 títulos conquistados fora de casa. Então é mais um motivo para o Corinthians. 2007. Exatamente. Então, mais um motivo para o Corinthians ter os pés no chão, né? Tem que ter uma vitória, basta uma vitória simples, mas contra o Boca nunca é simples, né? Nunca é fácil uma vitória simples contra o Boca. Olha só, Romarinho iluminado, Estado de São Paulo, Estadão. Romarinho iluminado, gol no primeiro toque, né? Foi no primeiro lance, ele recebeu a bola, fez o gol. E aí, não tem outra palavra, né? Iluminado, tem estrela. Ele fez 2 gols contra o Palmeiras, jogador que foi destaque do Bragantino no Campeonato Paulista. Logo praticamente a estreia dele como titular do Corinthians, fez 2 gols contra o Palmeiras e ontem fez um gol contra o Boca na Bombonera lotada. Não é para qualquer um, só pode ser iluminado. O Diário de São Paulo está mostrando aqui, ó, cala a boca. E mais uma vez a foto do Romarinho. Aliás, uma curiosidade, né? Um jornal da Argentina, um dos jornais argentinos, se confundiu e publicou dizendo que o Romarinho era filho do Romário. Romarinho não é filho do Romário, hein? Atenção, Romarinho não é filho do Romário e o nome Romário também não é homenagem ao grande centroavante da seleção brasileira, o Romário de Souza Farias, não. Romarinho chama-se Romário, sim, mas é uma mistura, é uma homenagem ao nome do pai e ao nome do avô. O pai chama Ronaldo e o avô chama Mário, por isso ele se chama Romário. O Romarinho, ele tem estrela, tá aqui o JT, dizendo que ele tem estrela, tem muita estrela mesmo. Foi aquela alteração meio no desespero. O Corinthians já perdia por 1-0, o Tite colocou o Romarinho, mas na primeira bola que ele recebeu, ele fez o gol. E por fim, quero mostrar aqui o lance, dizendo que o Corinthians está quase lá. Mas tem o quase, né? Como está dizendo aí o Toninho. Tem o quase. O Corinthians tem que ter pés no chão, porque o Boca joga muito bem fora de casa, tem na história aí 3 títulos da Libertadores conquistados fora de casa, contra brasileiros, e a gente já vê imagens do jogo, uma festa muito grande em Bombonera, Maradona, que é sempre um show à parte, torcedor ilustre do Boca, grande ídolo do Boca Juniors. E no primeiro tempo, o Corinthians se comportou muito bem, viu, Antero e amigos do Redação? O Corinthians conseguiu marcar a equipe do Boca e até teve essa chance aí com o Paulinho, grande defesa do Orion. O Corinthians estava jogando de acordo com o roteiro do Tite, marcando bem, fazendo a marcação, dentro da característica do time do Corinthians, saindo no contra-ataque, mas não levou grande perigo, a não ser nessa bicicleta que o Santiago Silva tentou. Se entra, seria um golaço. Mas o Cássio, por exemplo, não fez nenhuma grande defesa no primeiro tempo, o Corinthians não tomou nenhum grande susto, não foi intimidado. No segundo tempo, aí a pressão total. O Boca mudou de comportamento, o Riquelme teve muita liberdade. E talvez essa tenha sido a grande diferença do primeiro para o segundo tempo. No segundo tempo, o Riquelme teve muita liberdade. Até saiu o gol do Boca. Na cobrança de escanteio, o Chicão até meteu a mão na bola, né? Foi pênalti, ou seria pênalti se marcado, e o Chicão teria que ter sido expulso, mas recebeu apenas o cartão amarelo. E o gol do Boca, com o zagueiro Roncalha, né? Fez o gol do Boca. E aí o Romarinho recebe essa bola do Sheik e faz o gol. O Corinthians já estava perdendo por 1-0, o Tite fez a alteração, aquela alteração meio que no desespero, Romarinho entrou no lugar do Danilo, recebeu a bola e fez o gol. E o Corinthians ainda tomou uma bola no travessão, né? Tomou um susto com a bola no travessão no finalzinho, um sufoco. Sufoco todo esse no segundo tempo. E uma das explicações pode ser a saída do Jorge Henrique. O Jorge Henrique saiu machucado no final do primeiro tempo, uma contusão muscular, e o Liedson entrou. E aí o Corinthians perdeu muito no quesito marcação.
né? O Liedson não é aquele jogador que ajuda na marcação. E também não está tão bem fisicamente assim. Ao contrário do Jorge Henrique, que ajuda muito na marcação. Então, saiu um pouco dos planos do Tite a questão tática justamente pela contusão do Jorge Henrique e pode-se explicar um pouco da pressão do Boca no segundo tempo, pela saída do Jorge Henrique e, sobretudo, pela liberdade do Riquelme na segunda parte do jogo. Antero. Sereto, o Boca Juniors, jogando em casa, na Bombonera, pela Libertadores, fez 119 jogos, perdeu somente 9. Ou seja, perder para o Boca na Libertadores não é algo anormal. Corinthians perdia por 1-0, e aí vai a minha pergunta para você. Falava-se muito sobre a catimba dos jogadores argentinos e sobre essa mística La Bombonera, da pressão, o jogador treme, enfim. O Corinthians suportou bem tanto a catimba como também a pressão do La Bombonera, ou Sereto? Suportou muito bem. Não houve tanta catimba, não, a não ser um jogador do Boca, me foge o nome aqui, daqui a pouco eu lembro do nome dele, que batia a boca com... É o Evite. Isso, Evite. O Evite batia a boca com o Emerson o tempo todo, tentava provocar o Emerson, porque também sabia, o Boca devia ter essa informação, de que o Emerson é um dos jogadores que mais explosivo. O Emerson foi expulso, por exemplo, na primeira partida contra o Santos na Vila Belmiro. O Emerson mesmo fala assim, olha, eu não sou santo, disse antes do jogo, eu não sou santo, mas eu vou tentar botar a cabeça no lugar, eu vou tentar me controlar. E o Emerson geralmente perde o controle. O Jorge Henrique também às vezes perde o controle, mas não foi o que aconteceu. O Emerson bateu boca com os jogadores do Boca, né? Com perdão do trocadilho, mas o Corinthians não perdeu a cabeça não. Não teve muita catimba, eu achei, dos jogadores argentinos, e a pressão, de fato é uma pressão da torcida, né? É um espetáculo à parte a torcida em Bombonera, naquela caixa de bombons, né? A torcida canta o tempo todo. Depois que saiu o primeiro gol, então, a torcida veio abaixo. Mas o Corinthians suportou muito bem essa pressão. E tem que lembrar também que no Pacaembu também vai ter pressão, né? Agora é o lado inverso da moeda. A torcida do Corinthians também é um espetáculo à parte. Quando o Corinthians joga no Pacaembu, também é muita pressão aqui no Pacaembu, Antero. Diretor, então vamos abrir aspas para os jogadores do Corinthians, para o destaque do jogo, claro, pelo gol Romarinho e também para o zagueiro Leandro Castan. Romarinho, né? Graças a Deus brilhou minha estrela hoje, saí do banco e pude dar essa felicidade a todos. Hoje, domingo contra o Palmeiras, e a frieza, seu primeiro toque na bola, Romarinho? Foi o primeiro toque meu e consegui finalizar, eu vi que ele estava me caindo e dei um toque por cima. Agora estamos dentro da nossa casa, o Pacaembu, a gente conhece cada buraco do gramado. Então a gente, creio eu, conseguimos levar uma grande vantagem do empate aqui, uma vitória simples, nos dá o título. E estamos na briga e vamos fazer de tudo, fazer uma festa bonita no Pacaembu e conseguir esse título. Você impressionou com a Bombonera? Nem tanto. Não, tranquilo. Eu gosto de jogar assim, eu tenho comigo que a torcida não pode tirar a bola do meu pé, então é só jogar futebol. Eu tenho uma pergunta aqui para o Sereto, para o Telmo, para o Toninho, para você de casa também fazer essa reflexão. Vem do Lucas, o nosso Twitter aqui, ele pergunta o seguinte: com a contusão do Jorge Henrique, caso ele não reúna condições para o jogo da quarta-feira que vem, o Liedson não entrou bem ontem. É hora do Romarinho já ser titular, o Sereto? Olha, isso quem vai ter que responder é o Tite. Agora, ele está credenciado para isso, né? Fez 2 gols contra o Palmeiras, no clássico contra o Palmeiras, logo na estreia dele, praticamente a estreia como titular do Corinthians, o que não é para qualquer um. Faz um gol contra o Boca, que é um gol importantíssimo, né? O corintiano vai se o Corinthians for campeão da Libertadores, certamente o corintiano vai se lembrar para sempre, né? Eternamente desse gol do Romarinho. Então, credenciado para ter um lugar do time, ele está, caso o Jorge Henrique não possa jogar. Mas não sei, quem tem que responder é o Tite. O Tite pode começar, por exemplo, com o Liedson como centroavante, se ele quiser uma referência. Pode começar com o William, que também é uma opção. Foi o substituto do Emerson Sheik, quando o Sheik não pôde jogar contra o Santos, porque estava suspenso. É mais uma opção para o Tite. Agora está dando certo, né? Ele está fazendo gol e se credencia para ganhar o lugar do time, se for o caso, Antero. Deixa eu jogar para a mesa aqui, para o Telmo, para o Toninho. É cedo, é rápido demais a pergunta aqui do Lucas? Ou deixa o Romarinho para ser uma arma lá para o segundo tempo? Telmo, Toninho. Eu acho que deixa o Romarinho para ser uma arma no segundo tempo. Começa com o William ou o Jorge Henrique, espero que volte, e segura o Romarinho. Calma, gente, vamos devagar. Quando ele está indo tão bem, numa balada tão legal, de segurança, pé no chão, sem oba-oba excessivo, que aí você põe o Romarinho não joga nada, você vai pôr o Liedson. Aí bota... Aí o que você faz? Aí não tem, vai ter o Romarinho Neto? Não tem. Então eu acho melhor, deixa o Romarinho quietinho, aí o time vai, não está dando certo, põe o Romarinho, vai com calma. Acho que é isso também. O Tite certamente ficará com o Romarinho como um recurso, né, para utilizá-lo em caso seja necessário, como foi ontem. Por sinal,
Acho que se o Corinthians for campeão dessa Libertadores, o grande nome do Corinthians é o Tite. O Corinthians é um time coletivo, é um time bem armado, e o mérito do treinador nessa conquista é inegável. Ele tem o time mais disciplinado do Brasil, um time sem grandes jogadores. O Cereto estava falando que a saída do Jorge Henrique atrapalhou o Corinthians. Eu acho que atrapalhou muito mais foi a omissão do Alex e do Danilo, que não jogaram nada. E o Danilo, no primeiro tempo, ainda recebeu um passe que ele ficaria na cara do goleiro, ele deixou quase infantilmente, quase pisou na bola, deixou que a bola batesse no calcanhar dele. Foi um lance digno das nossas peladas de jornalistas aqui. Então o Danilo sumiu. O Ralf não marcou o Riquelme. Deu um branco ali no segundo tempo, o meio de campo do Corinthians sumiu. Acho que dentro de casa isso aí será diferente. E só outra coisa, Cereto, não teve catimba porque esse excelente árbitro chileno, Henrique Osses, não deixou. Porque o Riquelme foi no ouvido dele, tentou apitar a partida, como ele normalmente faz com esses árbitros frouxos, um pouco mais, assim, mais comprometidos, vamos dizer, e o árbitro chileno ontem não deixou, mostrou... deu um amarelo, deu um amarelo no segundo tempo, mostrou... Acho que foi no primeiro ainda, Thelma. Foi no primeiro. Acho que no primeiro tempo ainda, nas primeiras... Foi no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo, atacando para a esquerda o Boca. Então ele foi um árbitro excelente, porque senão eles teriam tomado conta do jogo na Bombonera. Só ainda sobre o Romarinho, assim, a gente fala muito, o Cereto mostrou as manchetes, né? Muito estrela, eu acho que, eu também concordo com vocês, acho que o Tite não vai colocar o Romarinho como titular, agora, o Romarinho, eu acho que o Romarinho teve mais do que estrela. Estrela é quando tem aquele bate e rebate na área, a bola sobra no pé do cara sozinho e põe a bola pra dentro. O Romarinho teve mais do que estrela, ele teve muita qualidade, porque na Bombonera, com 40 minutos, você sai do banco... passe de um jogador que é fundamental, claro, coisa que chama Emerson. O Emerson e o Paulinho, concordo com o Thelmo, o Tite é o grande, agora é o seguinte... O Emerson deu a classificação com um gol lindíssimo na Vila Belmiro. O Emerson não jogou contra o Santos, a gente viu o que aconteceu. O Emerson ontem dá um passe espetacular para o Romarinho. Se fosse o Zicozinho, se fosse não sei quem, talvez fizesse o gol também. Porque o Emerson deixa o Romarinho na frente do... mas ele deu um toquinho de Messi ali. Né? Claro que foi bonito, claro, mas o Messi Emerson... faz bem por causa disso também. O que tá tendo de cavadinha depois que o Messi começou a inundar as tardes aqui brasileiras de gols de cavadinha, então os jogadores estão vendo que isso é uma maneira também de derrotar os goleiros. Agora, o Romarinho, eu acho que além de estrela, de iluminado, ele entrou no momento certo. Exatamente. O Tite ficou ali segurando e conversando com ele. O Tite, acho que explicou para ele. Você veja que no lance do gol, ele vem de trás, ele corre uns 30 metros, 40 metros e corta para chegar na bola. E você viu quem então perde a bola? Aquilo ali estava Riquelme. Estava morto. Riquelme, a partir dos 20 do segundo tempo, é um jogador cansadíssimo em campo. Boca cai de produção. Você repara que também não dá para ser diferente. Por um lado é uma pena, né? Que não. O caso do grande jogador, mas ele já não aguenta-se. Esse time do Boca, Cereto, de 2000, 2003, 2007, tinha o Riquelme de 2000 não me lembro, 2003 e 2007 no auge, né? Então fazia uma diferença danada, né? Vamos dar só uma olhadinha antes do Cereto responder, Cereto, desculpa, mas eu queria dar uma olhadinha então aqui no jornal argentino, no Olé, que traz uma manchete até curiosa, um lastimão, um trocadilho lá com lástima e também com o time do Corinthians, que é o Timão. Boca jogou mal, afinal, para ganhar e acertou a trave, ou no travessão. Viatri cabeceou e a bola não entrou. Corinthians empatou na única vez que pisou na área. É duríssimo, mas o time de Falcione pode ser campeão no Brasil. É esse o destaque. Há pouco aqui o Toninho falou do Danilo. Foi o Thelmo, né? Falou do Danilo. Pois é. Então, puxando o assunto Danilo e também o assunto Riquelme, o Estado de São Paulo trata desses dois jogadores, os dois meias, os dois articuladores. Desta vez, os líderes e articuladores não empolgaram. Danilo e Riquelme apresentaram futebol pouco criativo e acabam comprometendo o setor ofensivo das equipes. O Riquelme, apesar de tudo, foi o melhor jogador do Dá uma olhada nos números aí, Thelmo e Não é preciso olhar número. O Riquelme cobrou um escanteio perfeito na cabeça do jogador. O Riquelme deu um chute no início do segundo tempo que não entrou por milímetros, né? Tudo bem, o Riquelme teve a grande erro de perder a bola que originou o gol do Corinthians.
Mas ele foi muito melhor do que o Danilo, ele se apresentou para jogar. Na função dos dois, em termos de assistência, ficaram empatados, de meia de criação. O Danilo não fez nenhuma assistência, o Riquelme também não fez nenhuma assistência, Cereto. O quê? O escanteio não é assistência? O que é o escanteio, então? É meio gol? Mas no gol do Boca, no gol do Boca não foi ele quem cruzou. A assistência, Telmo, a primeira cabeçada, não a segunda. A matemática é burra. Essa estatística é mais burra ainda. Pô, se aquele escanteio não foi... Quer dizer, olha só, a bola que ia entrar, a cabeçada do Santiago Silva. Não, mas o escanteio não foi o Riquelme quem cobrou. Como não foi? Não foi ele que bateu. Foi o único que ele não bateu. Foi o primeiro, o único que ele não bateu. Achei que Lara tinha sido ele que bateu. Não, quem cobrou foi o Molt, não foi, ô Cereto? Foi o único que ele não bateu. Não sei também por qual motivo, porque ele estava batendo todos os escanteios. Agora o Telmo tem razão. A diferença, os dois times são muito parecidos, eu acho. Corinthians e Boca são times meio espelhados. Jogam mais ou menos de um jeito parecido, priorizam a marcação, o toque de bola, mas não tem grandes jogadores. Agora a diferença é que o Riquelme, e mais uma vez com o perdão do trocadilho, mesmo a meia boca, né, ele é o Riquelme. No segundo tempo ele teve muita liberdade, e aí com a liberdade o Boca conseguiu dar a pressão. O Corinthians não tem um grande jogador, um jogador que faça a diferença. Depende muito, tem bons coadjuvantes, e depende muito desses coadjuvantes. Todo mundo tem que estar jogando muito bem, dando o máximo de si para o Corinthians estar jogando bem. Principalmente o Paulinho, que é o motorzinho do time. Mas o Boca não, se você deixar o Riquelme solto, mesmo ele não sendo o mesmo Riquelme de antes, ele tem condições de fazer a diferença, porque é um jogador espetacular, tem um passe muito qualificado e acho que essa é a diferença. Ainda sobre o Riquelme, né, o Telmo está falando sobre ele, falou da história do árbitro também, ou seja, que segurou realmente o Riquelme, e ele deu uma declaração, ele chamou o árbitro chileno de boludo. Não tem uma tradução, é uma expressão em castelhano, mas não tem uma tradução fiel para o português, mas ele está xingando o árbitro. Pensa um palavrão e adapta. Um palavrão... Pensa um palavrão que você xingaria o juiz. Adapta isso aí. É o boludo. É o boludo. Né? E ele disse o seguinte, o Riquelme disse o seguinte, ele ficou peitando o Ervite e eu disse que ele não tinha que fazer isso com os jogadores. Lembrou ainda o Riquelme, contra o Fluminense, no Brasil, ele tornou a nossa vida impossível, que ele não apite mais as nossas partidas. Não vai apitar, né, Riquelme? Porque afinal não será ele apitando na próxima quarta-feira. Carlos Cereto, então a gente tem muito assunto para conversar até quarta-feira que vem. Vai ser uma semana espetacular, né? De Libertadores, Copa do Brasil na semana que vem, vai ser Copa do Brasil, Palmeiras e Curitiba, né? Vai ser um jogaço pelo Sport TV e essa final da Libertadores, Corinthians e Boca aqui no Pacaembu, vai ser uma semana espetacular de muito assunto. Bom dia, redação, bom dia, Antero.